Bom dia. A ideia dessa palestra é partilhar com vocês algumas opções alternativas que vêm enriquecendo a minha vida há muitos anos, principalmente ligadas à opção de morar em coletivo, numa comunidade, que na realidade a comunidade de Sabiaguaba é como um condomínio, é mais fácil entendê-la como um condomínio de amigos. São 4 casas diferentes entre si, que abrigam 8 pessoas, sendo 6 adultos, eu entre eles, e 2 crianças. Então, para ver como tudo isso começou, a gente vai passar pela história e como funciona. Começou com a Regina Targino Moreira Lima, que era minha noiva, em 1975. Então, ela morava num bairro muito complicado, muita zoada, muito vizinho complicado. Eu também morava com a família, ela e eu, cada qual com a sua família, e também num bairro muito barulhento e os vizinhos muito perto. Então, para a gente se casar e começar uma vida a dois, nova, a gente queria um lugar grande, espaçoso, que fosse longe de barulho, longe de vizinho. Passando no avião, eu descobri Sabiaguaba. E a Regina topou esse sonho. Ela financiou a compra de um terreno em Sabiaguaba, 3 quilômetros da praia, e também financiou a construção da primeira casa que a gente usou para morar. Ela entrou com isso e eu entrei com o carro, que não era nenhum Land Rover, era um Fusquinha, mas que nos levava e nos trazia. A primeira opção alternativa foi pelo madeiramento da casa. Em vez das madeiras nobres da Amazônia, nós optamos pela carnaúba, que é muito abundante aqui no Ceará. E também exercemos uma alternativa quanto ao casamento. A gente não queria nem padre nem igreja. Então as famílias arrumaram um altar embaixo de uma árvore e chamaram um frade para fazer o casamento. Essa criança nasceu de parto natural. Queríamos que nascesse lá na casa, mas o médico não topou. Como somos pessoas ligadas ao natural, a escolha foi pela amamentação ao seio. Havia uma campanha iniciando em 1975 para que as mães amamentassem os filhos. Então, nós embarcamos nessa. E eu também exerci uma novidade, que foi chegar para o meu patrão, que eu tinha um emprego, com carteira assinada, prevendo 8 horas de trabalho. Eu cheguei para ele e disse: olha, nasceu minha criança e agora eu não venho mais trabalhar de manhã. Então eu vou decretar meio expediente. Ele continuou me pagando normal, como se eu estivesse trabalhando 8 horas, mas aceitou essa imposição. Isso me deu a vantagem de acompanhar o crescimento da criança. Nós não tínhamos empregada nem babá, então fazer a comida, ajudar, enfim, viver, né, de manhã. E aí começou a nossa vida aí, nesse deserto. Era um areal sem fim, uma poeira grande, um calor, mas nós não tínhamos nem água para o jardim e nem tempo para cuidar disso. Então, nós assistimos, impressionados, ao passar dos 2 primeiros anos e as chuvas e tal, o surgimento de uma vegetação que circulou a casa sem precisar aguar, sem precisar plantar nada. Apareceu essa mata. E, ao longo dos anos, nós tivemos a emoção de ver que a natureza se recupera sozinha. Basta a gente não tirar os formigueiros, não ciscar e queimar as folhas secas, deixar ao natural e a mata voltou. Então, como existe a desertificação, existe também a coisa contrária, que é o reflorestamento espontâneo, que nós vivenciamos e é uma coisa maravilhosa. Então, a fauna trouxe também, a flora trouxe também a fauna. E são muitos os bichos que tem lá, que as árvores atraíram. Então, tem cobras, tem lagartos, tem sapos, tem macacos, tem caçacos, tem inúmeros pássaros, corujas e inúmeros mosquitos, entre eles as famosas muriçocas de Sabiaguaba. E morar longe também significa o problema do transporte. A gente tinha 2 carros para cuidar dos estudos da Regina, da escola da Emília, nossa filha, do meu trabalho,
e a gasolina era muito cara. Então eu resolvi encostar o meu carro e optei por uma motocicleta. Eu imagino assim, se eu ando sobre duas pernas, eu posso me mover sobre duas rodas. E essa motocicleta terminou sendo um caso de paixão, uma descoberta incrível, que me levou ao Brasil inteiro, porque eu consegui provar que, embora sendo uma 125, era a moto ideal para viajar. Então eu explorei essa faceta aí, com a alternativa, inclusive, de levar comigo minha casa e meu kit de cozinha, para não depender de pousada, de hotel, essas coisas. Então, passando a manhã em casa, eu também aprendi a fazer pão, porque a gente morava muito longe de padarias e supermercados, e o pão caseiro, com fibra e super nutritivo, tem sido, ao longo desses anos, dessas décadas, uma marca da nossa comunidade. E aí, nessa ocasião, depois de 5 anos, eu fui chamado pelo patrão e ele disse, olha, sua criança já tem 5 anos, ou você volta a trabalhar de manhã, como todos os outros funcionários, ou você vai ser despedido, você escolhe. Eu digo, olha, eu já estou tão acostumado a ter minha vida privada livre a manhã inteira, que eu não vou trabalhar de manhã para patrão nenhum. Então, suas contas, né, eu digo, tá bom, então pode me dar minhas contas. Saí da empresa e tive que fazer um estúdio fotográfico, porque eu ia ser, então, autônomo, como fotógrafo autônomo. Aí veio outra opção alternativa, que foi construir em taipa, que é uma forma belíssima de construir, uma forma tradicional, que ameaça estar em desaparecimento. Então foi feito esse galpão de madeira, depois sobe o telhado, depois são feitas as paredes. Tão bonito que não dá nem vontade de botar o barro, parece uma renda. E a matéria-prima, que é o barro, tinha em abundância no próprio terreno, questão de cavar. Então, os 2 operários e eu trabalhamos nessa obra, que no fim ficou belíssima como local de trabalho, um estúdio alternativo. Então, isso foi construído no molde das casas japonesas, que tem a frente para o quintal e a parte de trás, a parte dos fundos voltados para a rua. Então, era assim quando ficou pronto, pouco depois de ficar pronto, e atualmente tem esse aspecto depois da volta das árvores, do crescimento das árvores. Então, o conforto térmico de uma casa de taipa é bem conhecido, mas eu queria ter o máximo de ventilação possível, então fiz 11 metros de janelas, que abrem com dobradiças em cima, e deixo entrar o ar livremente, e também, de vez em quando, algumas baratas voadoras. E esse vento entra livremente, porque não tem corredores, salas, nem nada, a casa é um galpão integrado, tem aí uma biblioteca, do lado esquerdo está o estúdio, propriamente dito, e no centro uma pequena cozinha. Então, como estúdio fotográfico, isso funcionou durante muitos anos de atuação, não só comigo, mas com o Maurício Albano, meu irmão fotógrafo, e outros colegas de trabalho que também usaram esse espaço. Mas, em 86, o sonho, né, de morar, de ter uma vida nova, casados e com a criança e tal, terminou. O casamento acabou, e eu optei por morar aí, no próprio estúdio. Regina foi para São Paulo cuidar de estudos e da vida dela, e eu resolvi assumir o estúdio como minha casa. Então está aí a cozinha, que era a cozinha do estúdio bem pequena, bem sofisticada agora com as coisas que cercam, inclusive o telefone fixo, porque outra alternativa da minha vida foi nunca ter tido e nem querer telefone celular. O banheiro também é um outro lugar de poder, porque essas garrafas que tem 200 nas paredes do estúdio, da casa, né, são também inspiração para longas e interessantes leituras nesse trono aí. E, eventualmente, depois de morar um tempo comigo, nossa filha, Emília, também foi para São Paulo ficar com a mãe, e para evitar a solidão de ter a filha ido embora,
eu aceitei o convite da amiga Tica Fernandes para ser padrinho do Ares, esse menino que entrou na minha vida com 7 anos. Então, ele trouxe não só a alegria do convívio com a criança, com um filho também, um afilhado, mas ele trouxe também os amigos da vizinhança, que era um espaço cheio de árvores e tal, muito bom de brincar. Então, esses meninos também enriqueceram minha vida e o espaço. Aí estão 2 deles, fantasiados de Zé Albano, que eles vestiam minhas roupas e saíam pelo bairro, e aí os vizinhos começaram a chamar, parece um bando de Zé Albaninhos, os Albanitos. Então ficou os Albanitos o nome de um projeto de educação informal, onde eu dava esse apoio para os meninos do bairro, não só o Ares, mas os amigos, oferecendo computador, internet, livros, revistas, instrumentos musicais, e também um campinho de esporte, porque teve uma áreazinha do terreno onde as árvores não cresceram, não sei porquê. Eles pediram para ser o campo de esporte. E isso funcionou durante 15 anos, mas com o passar do tempo, esses meninos cresceram, alguns se envolveram com droga, e aí teve roubos, e teve vários problemas que entravam, muitas pessoas que a gente não podia controlar, e eu fui forçado a fechar o campo. Então, essa parte do projeto acabou, e depois de 15 anos sendo pisoteada essa terra, nós estamos reconquistando para a agricultura, né, para plantar frutas. Então, isso é já o projeto de refertilização da área que estava degradada. Então, simbolizando a passagem dos anos com o projeto Albanitos, está aí o Paulo Emílio, com 8 anos, e o Paulo Emílio, com 18 anos. E eles estão aí reunidos na varanda da minha casa, em assembleia, para as decisões relativas ao uso do computador e da internet, como dividir entre eles. Dentre esses albanitos, eu elegi um, que foi o Itelbrando Coelho Brandão, convidei para ele morar na comunidade permanentemente, ele e a companheira, a Carolina Melo. Ele se tornou o meu filho do coração. E ele trouxe para a comunidade a alegria da sua personalidade, da música, que ele é músico, e fundou também um conjunto musical que até hoje nos alegra e anima lá os nossos encontros. Então, uma outra vertente da comunidade é que atrai muitos visitantes, não só do Ceará, de Fortaleza e do Ceará, mas também do Brasil e do mundo, que já hospedamos gente de vários países. Esse pessoal vem, arma a barraca, acampa, passa 3 dias, passa uma semana, já teve quem passasse um mês, já teve quem passasse até 1 ano em barraca morando aí com a gente. E aí, em julho, o principal encontro é em julho, o maior número de pessoas, temos grandes celebrações, grandes almoços comunitários, com a comida vegana e vegetariana da nossa preferência. E de noite, muitas vezes, tem danças e também grandes rodas em volta das fogueiras. Durante 20 anos, eu animei uma roda de conversas em volta da fogueira, toda noite de lua cheia. Durante 20 anos, esse projeto aconteceu para trocar ideias sobre saúde, sobre projetos comunitários, sobre a defesa da ecologia e outras coisas, apresentações artísticas e tudo isso. Mas depois de 20 anos eu fiquei cansado, eu não aguentei mais. Passaram cerca de 10 mil pessoas por lá. Hoje nós recebemos visitantes, principalmente assim, escolas. Aí está o Del dando uma oficina de pão árabe. E também, graças a Carolina, que tem talentos nessa área, teve encontros de yoga e também de biodança na casa deles. Nas energias alternativas, nós usamos eólica, durante o tempo que tínhamos a cacimba. Quem tem 200 árvores tem muita lenha, então a lenha aquece nosso fogão de lenha e nosso forno. E para um fotógrafo é importante a luz natural do sol. Essa luz é aí no banheiro. Não tem como se sair sujo depois de um banho num banheiro claro assim.
E o sol também aquece e cozinha nossa comida nos fornos solares, artesanais feitos com caixas de papelão. Aí está o DEL também numa campanha eterna que a gente tem de manter limpo o ambiente. Então, a alternativa do domingo, em vez de comer sozinho, é juntar as panelas dos residentes, mas também dos amigos de Fortaleza, que vêm partilhar nosso alimento todo domingo, nos almoços comunitários. Partilhado também com os macacos que vêm comer os restos da sobremesa. E quando a mesa não cabe na varanda, passamos para o jardim, onde partilhamos também sempre uma comida de natureza vegana, de preferência vegana, mas pelo menos vegetariana. Então, Regina e eu, que estamos separados há mais de 20 anos, mas continuamos amigos, estamos aí nos rejubilando com a primeira gravidez da nossa filha, da Emília. E, mesmo morando em São Paulo, Regina, Emília e as netas vêm todo ano visitar Sabiaguaba. Ao mesmo tempo, a Carolina e o Del nos brindaram também com seu bebezinho, gente nova no pedaço, é o Iandê, que representa para mim o garoto nova era. Porque se nós não conseguimos que a nossa filha nascesse em casa, porque o médico se recusou a fazer o parto em casa, o Iandê nasceu em casa, parto natural, e nem médico tinha, era parteira. Então, para mim, ele representa a nova era. E as pessoas que me perguntam se essas alternativas todas, essas opções, foi em busca da felicidade, a essas pessoas eu digo que sim, eu fui em busca da felicidade, mas que ela repousa para mim em 4 pilares. A saúde, o sucesso dos filhos, a liberdade, mas principalmente o fato de morar numa casa belíssima, no meio de uma mata linda da natureza e cercado dos vizinhos queridos, que são os da comunidade. É impossível ser feliz sozinho.